Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você nesta ocasião e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa leitura bíblica do dia. Temos feito aí a nossa leitura diária, estamos avançando no nosso propósito de chegarmos a dezembro, finalizando a leitura de toda a Bíblia esse ano em pequenas porções diárias, aquele hábito que nós fomos adquirindo aí ao longo do ano de ler a palavra de Deus com frequência, todos os dias, separando um tempinho para que a gente possa, para que a gente assim tenha essa experiência, de ler a Bíblia todos os dias e deixar Deus falar conosco todos os dias. Esses bons hábitos, eles têm o seu lugar abençoado na vida de qualquer um e certamente está sendo um hábito maravilhoso ler todos os dias a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Para mim também uma experiência muito legal de, além de ler em voz alta e pegar esse áudio e colocar aqui no YouTube para que outras pessoas que às vezes não conseguem ler como a gente lê, pessoas mais de idade, elas possam ouvir a leitura da palavra de Deus diariamente, então como uma forma de devocional. Isso tem sido muito bom. Bom, hoje é dia 21 de março, que Deus te abençoe, espero que você esteja curtindo, dando o seu joinha, o seu like, compartilhando com os seus amigos, se inscrevendo aqui no canal. Olha lá, tamo junto e misturado. Então hoje, dia 21 de março, nós vamos ler os seguintes textos. Números capítulo 32, versículo 1 até Números capítulo 33, versículo 39. Depois nós vamos a Lucas capítulo 4, versículo 31 até Lucas capítulo 5, versículo 11. E depois nós leremos o Salmo de número 64, que vai do versículo 1 até o versículo 10. Salmo 64, versículo 1 até Salmo 64, versículo 10. E vamos finalizar com Provérbios capítulo 11, versículo 22. Apenas este versículo. Vamos então iniciar a nossa leitura. Números 32, 1 diz assim: As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sibna, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda essa região para a comunidade de Israel. Ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar esta terra como propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Rubens: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois de subirem até o vale de Escol, fizeram o reconhecimento da região. Desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar em rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para nossos animais.
e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança para toda a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos aos nossos lares quando os israelitas tiverem recebido suas porções na terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão, e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhe disse: se fizerem como prometeram e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do outro lado leste do Jordão, será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos e esposas e rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gade e Rubens estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção da terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Rubens disseram outra vez: somos teus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben e meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, e toda a terra com suas cidades e territórios ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arram. E todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Rubens construíram a cidade de Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, Sibma, e mudaram o nome das cidades das quais tinham conquistados e que reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muito dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor de e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Agora, no capítulo 33, versículo 1, diz assim: este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas das jornadas, identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração, a Páscoa. Partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso,
Os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente. Na noite anterior, naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, em frente de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dofcá. Saíram de Dofcá e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Hatá-Avá. Saíram de Quibrote Hatá-Avá e acamparam em Hazerote. Saíram de Hazerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Haradá. Saíram de Haradá e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Mazerote. Saíram de Mazerote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Hor-Gidgade. Saíram de Hor-Gidgade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Obrona. Saíram de Obrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam em pé no Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e ali morreu. Isso aconteceu no 1º dia do 5º mês. 40 anos depois, Israel saiu do Egito. 40 anos depois que Israel saiu do Egito, Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. Agora nós vamos a Lucas, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 31, que diz assim: Então, Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-se, saia desse homem. Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: Você é o Filho de Deus!
Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5, versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pecadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simeão: agora vá para onde é o mais fundo e lance as redes para pescar. Simeão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Salmo de número 64, versículo 1 diz assim: ó Deus, ouve minha queixa. Protege-me das ameaças de meus inimigos. Esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e apontam espadas amargas, palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes, atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repetidamente os derrubará. A própria língua deles os levará à ruína, e todos os que virem, balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão que Ele faz e que Ele está fazendo isso. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio. Os que têm coração íntegro o louvarão. Agora vamos ler Provérbios capítulo 11, versículo 22 para encerrarmos esta leitura. A mulher bonita, mas indiscreta, é como anel de ouro em focinho de porco. Misericórdia! Esta é a palavra de Deus e que ela possa ter falado ao seu coração. Que ela seja uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã na nossa próxima leitura, no nosso próximo momento. Fique com Deus.